Amém, irmãos? Amém? Estão me ouvindo? Que bom que nós estamos aqui. Podemos compartilhar a palavra com os irmãos. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa hora. E hoje eu quero falar exatamente disso que nós acabamos de cantar, irmãos. Que a bênção do Senhor acompanhe a sua vida. E o texto que nós vamos ler está aqui, irmãos, em Gênesis 24, versículo 12. Você crê, irmão, que você é abençoado? Você crê que aonde você põe seus pés, a bênção do Senhor acompanha a sua vida? Amém. Se você não crê, passe a crer a partir de hoje. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Algo que o Senhor tem falado muito ao meu coração. Foi até depois que um dia eu fui fazer uma visita para um irmão esses dias. E eu falei exatamente disso com ele. Então eu vou pregar aqui o que eu falei com o irmão lá na visita. Amém? Então vai ser uma palavra bem rapidinha. Eu espero. Diz assim a palavra do Senhor. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano... Todo mundo achou, irmãos? Gênesis 26, 12. Isaac formou lavoura naquela terra. Gênesis 26, 12. Amém, irmãos? Agora vai. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu... Irmãos, deixa eu dar uma pausa aqui. Você crê que a palavra do Senhor está falando de você? Você crê que a palavra de Deus está falando de você? Amém? Olha só, então não fique desapercebido no culto dessa noite. Porque o Senhor pode estar querendo mudar a sua história hoje. Então, a hora que você está vendo o Isaac, aqui está falando de Isaac, fala assim, coloca o seu nome no lugar, fala assim, está falando comigo, sou eu. Amém? Então, o Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque, sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Então Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio de água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo, a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso chamou de Sitna. Isaque mudou-se dali, cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo, agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Amém, irmãos? Senhor, obrigado por estarmos na tua casa nessa noite. Obrigado porque creio, Senhor, que o Senhor está aqui, que o Espírito Santo já tem falado no nosso coração. E eu peço que tome a direção da tua palavra, Senhor, e fale ao nosso coração o que precisamos ouvir nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode assentar. Irmãos, uma coisa que o Senhor tem tratado comigo particularmente nos últimos anos, é exatamente o que eu acabei de falar com os irmãos antes de ler o texto. E sobre a minha vida existe uma bênção de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida também, amém, irmãos? Parece algo tão óbvio, não é verdade? Que você é uma bênção, porque a palavra do Senhor fala sobre isso. E nós somos a descendência de Abraão a partir do momento que você aceitou Jesus como seu Salvador. Ele mudou a sua descendência, praticamente, e você passou a ter parte dessa promessa que o Senhor fez para aquele homem. Você passou a fazer parte disso. Mas parece algo tão óbvio para a gente, mas a gente aplica isso tão pouco na nossa vida, né?
A gente acha que muitas vezes a bênção do Senhor está em um lugar, ou está numa pessoa. Por isso que você vê tanto de gente correndo atrás de bênção, né? Tanta gente corre atrás de bênção. Tem gente que não pode ver uma mão levantada que já está entrando de baixo, porque se tem um profeta que tem que ir atrás. Tem gente que tem que, eu vou ligar para fulana, porque a fulana ela tem muitas revelações, eu preciso muito ser abençoado, irmão. Tem gente que tem como chegar perto de alguém e falar assim, irmão, você não tem nenhuma palavra para mim? Alguém já fez isso? Não precisa confessar, não. Com aquela expectativa que vem um pregador de fora. Quando vem pregador de fora, quando fala que é usado em revelação, então, aí eu vou lá, quem sabe tem uma palavra para mim. A gente não tem essas coisas? Não vão romantizar, né, irmão? Eu tenho essas coisas às vezes. Eu já tive muito, né? Muito mesmo. A gente se firma naquela palavra que aquele pregador falou, ou que aquela pessoa falou, que você Deus assim falou que Deus vai fazer isso. A revelação, irmão, ela vem para consolar, ou ela vem para exortar, mas ela vem principalmente para testificar que Deus está naquele lugar. Amém? Então eu não estou falando que é ruim a revelação. Mas às vezes a gente se prende a essas coisas. E por nós nos prendermos a essas coisas, muitas vezes, por isso que sempre Deus tem que ficar renovando isso na nossa vida. Deus fala com a pessoa, olha, eu tenho isso para fazer na sua vida. Aí a pessoa sai daqui da igreja, sai parecendo um Superman, né? Sai, agora só falta a capa para voar. Passa 3 meses, aí ele vai fazer um café, aí está lá fazendo um café, aí está lá fazendo um café, está lá colocando um leite para ferver. Em 3 meses que ele falou que Deus falou que ele é uma bênção, que Deus fazia grandes coisas na vida dele. Aí está lá vendo o leite, aí ele fica olhando para o leite fervendo, assim, o leite esquentando. Aí a esposa chama ele faz assim, olha para ela, quando ele olha, o leite entornou. Ou o leite entornou, pronto, acabou. Não, minha vida, Deus não tem nada comigo. Foi a conta do virar, o leite já entornou, sabe? A gente tem essas coisas assim, aí fica atrás de bênção de novo. Será que Deus... Aí a gente fica assim, né? Estou falando eu, viu, irmãos? É só eu, tá? Só eu que faço isso. Amém? Os irmãos não fazem isso, não. É só eu que faço. Deus, fala comigo, Senhor. Pai, fala comigo, Senhor. Será que o Senhor tem aquilo mesmo na minha vida, Senhor? Fala comigo. Senhor, o Senhor não fala mais nada comigo. Parece um menino. Tem que falar, tem que ficar repetindo a mesma coisa. A gente fica com aquela expectativa, Deus tem que falar algo comigo, Senhor. Uma revelação, só uma, Senhor. Usa qualquer irmã na igreja, Senhor. Pode ser até aquela irmã que ela nem conversa comigo, pode ser ela também. Pode ser aquela irmã chata lá, da intercessão. Pode usar ela, pode ser qualquer pessoa, Senhor. Fala, Senhor. Mas a maior revelação que existe, irmão, a maior revelação que existe, ela já está revelada, que chama a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra do Senhor. E ela já diz que você é uma bênção, e que sobre a sua vida existe uma bênção, e que Deus está com você. E que aonde você planta dos seus pés, o Senhor está te dando aquele lugar. Não te dá para você tomar, irmão. Olha só, olha só. A gente muitas vezes olha a Bíblia e vai pegando só um pedacinho dos textos, né? E a gente vai pegando uns pedacinhos e vai fazendo aquelas colagens para ficar do jeito que a gente quer. A Bíblia está falando o seguinte, que aquele homem era uma bênção. O Abraão. Você é uma bênção, Abraão. Você está entendendo? E aonde você colocar os pés, eu estou te dando aquele lugar para ser bênção. É isso que você está dizendo. Está dizendo, irmão, que aonde você pôs o seu... Hoje, quando você pôr o pé lá dentro da sua casa... Você tem que gritar, você tem que chegar na sua casa hoje, William, aquela casa linda que Deus te deu. Dá um grito lá assim, chegou o abençoado. Amém, irmão? Chegou o abençoado. Aleluia. É assim que tem que ser, irmão. A bênção está sobre a sua vida, sobre a sua descendência. Sabe o que o diabo faz? Ele começa a colocar na sua mente que você não é assim.
Você tem que fazer alguma coisa para ser abençoado. Existe uma coisa que tem que ser feita para ser abençoado. Sabe o que é? Vou te falar o que tem que fazer para ser abençoado. Tá bom? Anota, hein? Você tem que morrer numa cruz. Derramar o sangue. A boa notícia é que alguém já fez isso por nós. Jesus Cristo já fez isso por nós. A única coisa que você tem que fazer é pegar a sua cruz e seguir o caminho dele. Só isso. E aí cada passo que você dá com a sua cruz, você é abençoado. A bênção do Senhor está sobre a sua vida. Vai tomar banho? Leva a cruz com você. Vai entrar no carro para dirigir? Leva a cruz com você, aonde você for. Pega a cruz e caminha. Mas aonde você estiver com essa cruz carregando ela, você vai falar assim: chegou abençoado. Abençoado por quem? Abençoado pelo Senhor. Por isso que quando Jesus está falando que um dia todos nós vamos estar diante de um diálogo e Deus vai olhar para a gente e vai falar assim, e quando ele falar assim: olha, eu tive nu, você me deu o que vestir, eu tive fome, você me deu o que comer. Sabe o que ele fala? Vinde o quê? Benditos. Sabe o que é bendito? Abençoado. Você é abençoado, bem abençoado. Toma por herança o que eu preparei para você. Você é uma bênção, irmão, em nome de Jesus. Você é uma bênção por quê? Porque o sangue de Jesus lavou a sua vida, te transformou numa nova criatura. Antes você se transformou no Filho de Deus, antes você era apenas uma criatura. Lembra que você era uma criatura? Talvez ninguém nunca falou isso com você, mas tinha gente que olhava para você e falava assim: Jesus, que criatura é essa? Não dá nem para discernir o que é uma criatura, né, Edu? Mas Deus olhou para você e falou assim: eu vou te abençoar, eu vou te transformar de novo. Existe uma bênção sobre a sua vida, irmão. Abençoe sua casa, entenda que você, onde você está é uma bênção, a sua casa é uma bênção, os seus filhos são uma bênção, os filhos que virão serão uma bênção, né, Jean? Os filhos que virão uma bênção, dá um glória aí, irmão. Isso. A cara da Cleo, é bênção, Cleo. Não assusta não, aí o dia que ele aparecer. Nós somos uma bênção, irmão, nós não precisamos ficar correndo atrás de bênção. Sabe o que acontece hoje? Imagina como que os crentes estão vivendo. É a mesma coisa de você estar com um copo d'água correndo atrás de uma pessoa que está com a água para te dar. Você está com um copo d'água na mão, toma água. Jesus já te fez mais que vencedor nele. Só que a gente aplica muito pouco isso. Por quê? Porque vem as lutas, irmãos. Sabe por que vem a luta? Porque o inimigo sabe que você é uma bênção e que você é próspero em Cristo Jesus. E quando eu estou falando sobre isso, irmão, talvez venha na sua mente o seguinte: então quer dizer que eu vou ficar rico? Irmão, não estou falando disso. Eu não estou falando disso. Pode ser que Deus queira fazer isso na sua vida, amém. Se Deus quiser fazer isso na sua vida, amém. Se Deus quiser fazer você enriquecer, amém. Mas não pode esquecer uma coisa: o Senhor fez de você uma bênção, e aonde Deus colocar você é para ser bênção naquele lugar, é bênção na vida das pessoas. E olha só, o Isaac aqui que nós lemos, ele foi abençoado, porque ele tinha uma promessa sobre a vida dele. Mas é interessante que ele forma lavouras, ele enriqueceu, nós lemos isso aqui. Por quê? Mas é interessante que o texto deixa claro aqui, ó. Isaac formou lavouras naquela terra e no mesmo ano colheu 100 por 1. 100 por 1. Aí explicou no texto o motivo. Porque o Senhor o abençoou. Irmãos, você pode trabalhar, você pode planejar, você pode fazer milhares de coisas, mas você só vai ser bênção se Deus te abençoar. Entende isso? Porque a palavra só nos diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Então o problema muitas vezes isso aqui não é porque nós não somos bênção. Sabe por que a gente fica correndo atrás de bênção? Porque a gente não entendeu ainda que eu só preciso de uma coisa: eu preciso que Deus abençoe a minha vida. Quando Deus abençoe as minhas mãos, quando Deus abençoe a minha vida, eu tenho certeza que o que eu fizer, eu prosperarei naquilo que eu fizer. Lembra do Jabes que orou? O Jabes ele fala: Senhor,
Ele foi dado com muitas dores, por isso o nome Jabes, né? Era como a mãe olhava para ele e falava assim, olhava, como é que é o nome do seu menino? Muitas dores. É mesmo. Olhava para ele, era dores. Pensa uma pessoa carregar um nome desse? Toda hora que a mãe dele fala assim, esse menino, quando eu olho para esse menino aí, é igual quando você está com a unha encravada. Alguém já teve unha encravada? Quem já teve unha encravada aqui? Eu já tive unha encravada. É impressionante quando você está com a unha encravada, que as pessoas só pisam no dedo da unha encravada. Você lembra daquela pessoa muitos e muitos anos. Toda hora que você olha para ela, você lembra dessa unha encravada que a pessoa pisou. E aí você sempre vem, na sua mente vem aquela dúvida assim, sempre vem aquela dúvidazinha assim. Até hoje eu não sei se foi de propósito ou se não foi de propósito. Era o Jabes. A mãe dele olhava para ele com dores. Mas ele entendeu que ele era bênção, porque se o Senhor abençoasse, ele era abençoado. Abençoe e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Olha só, irmão. Eu aprendo que é Deus que vai realizar todas as coisas na minha vida. E que não importa nenhuma palavra que foi falada sobre mim, se Deus falar que é o contrário, irmão. Porque se Deus falou que vai fazer, Ele faz. Mas a minha família, ninguém foi abençoado, ninguém nunca fez isso. A sua família. Mas se Deus olhou para você e você entendeu que você é uma bênção, que você existe uma promessa sobre a sua vida, e se você entender, Senhor, eu só preciso de uma única coisa. Se o Senhor me abençoar e me livrar dessas dores, eu sei que eu vou ser abençoado onde eu pus meus pés. Só tem que confiar no Senhor. O problema é que muitas vezes nós confiamos em nós mesmos. Ou muitas vezes a gente confia no próximo, né? E a Bíblia fala, né? Que é o que? Maldito o homem que confia no homem. E o que é que nós fazemos muito hoje? Você chega todo empolgado. Não, pastor, você tem que ver. Fulano ali prometeu para mim que ano que vem ele vai fazer isso para mim. Ele nem sabe se ele vai estar vivo e você está cheio de esperança. Mas o que a palavra que Deus dá sobre a sua vida, você fica cheio de dúvida. Olha que coisa. Não tem lógica um negócio desse, não. A palavra só está falando que através da sua vida, a sua descendência vai ser abençoada. Que você vai poder ficar velho, você nunca vai ver um justo desamparado, mas nem a descendência dele a mendigar o pão. Está na Bíblia, está na palavra do Senhor. Que se você não se assentar na roda dos escarnecedores, tudo o que você fizer prosperará. Que você é uma árvore que dá fruto no tempo certo, e mesmo na época de seca, você está junto a um ribeiro de águas, você tem a palavra de Deus sobre a sua vida, que não deixa as suas folhas caírem, você está sempre de pé, porque o Senhor está te sustentando, está na Bíblia. Que quando você ficar velho, irmão, se você ficar velho, você vai ter a oportunidade, você que teme ao Senhor, você é jovem, se um dia você ficar velho, e temer ao Senhor, você vai ter a oportunidade um dia de sentar na sua mesa e contemplar os filhos dos seus filhos. Está na Bíblia. Mas aí a gente fica assim, o que será de mim? Como vai ser o dia de amanhã? Ai meu Deus, será que o empresário vai poder fazer isso por mim? Sendo que eu só preciso de uma pessoa. Deus está sobre a minha vida e eu já sei que eu sou abençoado. E aí Isaac, ele foi abençoado, mas ele teve de sair daquele lugar. Ele saiu por quê? Porque ele entendeu, irmão, que a bênção não estava no lugar, mas a bênção estava nele. Deus colocou a bênção sobre a vida dele, não foi naquele lugar. Olha só, Provérbios 10, 22, assim, a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Aquele lugar começou a gerar dor e ele sabia assim, olha, tem um negócio errado, já não está na hora. Ele tinha o poço que o pai dele fez, tinha água e as pessoas brigaram por causa disso e taparam os poços dele. Irmãos, entendam uma coisa. Olha, quando você vê o texto, você não vê o Isaac assim, brigando com aquelas pessoas. Mas esse lugar é meu. Você já viu gente brigando por herança? Tem mais. Você já viu uma família brigando por herança? Que coisa mais. Briga por ministério, briga por poder, briga por dinheiro. As pessoas querem isso, essas coisas.
Mas esquecem que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes de autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal das regiões celestiais. A sua luta não é contra as pessoas, a sua luta é contra esse mundo mal nas trevas, porque você é igreja do Senhor, você é bênção, e as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. O Isaac, quando eles fazem aquilo, o que ele faz? Olha, teve discussão, eu sei de uma coisa, a bênção do Senhor não acrescenta dores, vou caçar meu rumo. Ele foi para outro lugar. Por quê? Porque ele entendeu o seguinte: do mesmo jeito que Deus me abençoa aqui, Ele me abençoa ali, porque é Deus que abençoa a minha vida, é o Senhor que vai comigo, e aonde eu pôs meus pés, Deus vai me abençoar. Mas nós precisamos entender essas coisas, sabe? Porque a gente começa a se prender a tanta coisa, nessas pilastras da vida, o trem está caindo, o teto está caindo, mas a pessoa se prende àquilo, se prende a pessoas, se prende a situações, fica preso a certas coisas, se prende muitas vezes a um emprego. Ah, mas pastor, você não sabe, por muitos anos assim aqui, e às vezes Deus está falando assim: eu não quero ser mais aí, eu não te quero aí mais, mas você está lá, e aí o coração está lá aflito, né? Aflito porque entra na discussão. Qual que é a discussão? É a briga entre o espírito e a carne. E muitas vezes a carne está falando mais alto. Por quê? Porque ela não quer dar voz ao espírito, não quer dar o passo de fé. Passo de fé, irmão, só quem é espiritual consegue dar. Entende? Aí fica na sua discussão, a discussão entre quem? Você mesmo. E aí o que ele fez? Deixa eu ir para outro lugar, não vou discutir. Vou para um lugar onde tem paz, porque eu sei que onde eu estou, a paz do Senhor está sobre a minha vida. Porque o nosso papel, irmão, não é fomentar a contenda, mas é a reconciliação. Nós temos um ministério. Você sabia que todo mundo que está aqui tem um ministério? Talvez você está aqui nessa noite aqui, assim: ah, pastor, eu não sei qual que é o meu ministério. Você é louvor, você dança. Você não sabe qual que é o seu ministério? É o quê? Ministério de louvor, não sei o que é, diaconato. Você tem um ministério, todo mundo aqui tem o mesmo ministério junto, sabia? 2 Coríntios 5,17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Quando você foi transformado em Cristo, o Senhor te deu um ministério maravilhoso, que é o ministério da reconciliação. É por isso que toda a pessoa que era nova criatura em Cristo, começa a ver aquele tanto de gente que não quer conversa, aquelas pessoas que gostam de confusão, vai atrás de você, sabe para quê? Não é para você brigar com elas, mas é para você reconciliar elas. Com quem? Reconciliar com Cristo. Ela olha para você e fala assim: estou vendo algo diferente, é Cristo na minha vida. E aí ele cava e ele encontrou água novamente, irmãos. Ele sai de um lugar e cava novamente. Ele continua cavando, irmão. Sabe o que é o nosso problema? Que muitas vezes a gente não está vendo as coisas acontecendo, porque a gente desiste de cavar. A gente desiste de buscar a Deus, de ir para o pó, de orar. Às vezes Deus está falando assim: eu vou salvar a sua família. Começa orando tudo bem, aí começa as contendas, né? Aí você está orando para aquele primo seu, aí começa, você quer saber, vou parar de ir, não tem jeito, não dá certo. Mas o que ele faz? Ele entende o seguinte: eu tenho uma bênção sobre a minha vida, eu sei quem eu sou, eu vou para outro lugar e vou fazer, eu vou achar água de novo. E ele cava e acha água de novo. E lá em Jeremias 29:12 diz assim: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem, que de todo coração, irmão. Continue buscando ao Senhor. Continue buscando a água da vida para a sua vida. Essa é a maior bênção que Deus pode te dar. É a alegria do Senhor. É a alegria que renovou a sua vida. Não pare. Continue buscando a Deus. A gente não tem muita constância em nada, disciplina. A gente começa buscando o Senhor e para. Começa orando para uma situação e para.
Começa orando, Senhor, tem fé que o Senhor vai abrir essa porta. Começa a orar, o Senhor de repente passa 2 semanas, não ora mais. Continue até achar água. A bênção está sobre você. É como se fosse o seguinte, irmão, eu fico imaginando o Isaac o seguinte, todo lugar que ele ia, a água ia debaixo do pé dele. E Deus só fala assim, agora meu filho, cavar é com você. Está aí debaixo aí, ó. É só cavar agora. Aonde você está, irmão, a bênção está com você. A única coisa que você tem que fazer é o quê? Só buscar. É a mesma coisa, eu fico vendo, muitas vezes a gente não usufrui do que Deus tem para nós, porque a gente não busca. É como uma geladeira cheia de danoninho. Eu gosto de danoninho, irmãos. Gosto demais. É porque eu, quando era criança, não tinha, né? Esses dias a Simone foi comprar iogurte, ela virou para mim no supermercado. É para comprar iogurte? Claro, para as crianças. Não é para as crianças, né? Eu não vejo esses meninos abrindo geladeira para pegar iogurte. Eu vou deixar perder? Não, eu vou lá e como então. Tá lá. Não abre geladeira para pegar um iogurte. Não abre geladeira para pegar uma fruta. Mas põe um chocolate lá dentro para você ver. Está cheia a geladeira, irmão. Você só tem que ir lá e buscar, e pegar, e usufruir do que Deus tem para a sua vida. Pelo amor de Deus. Você é abençoado, mas você tem que buscar. Está debaixo do seu pé aí, a bênção aí. É só você ajoelhar e pegar. É como se Deus falasse assim, Isaac, não esquenta a cabeça. Pode ir para o outro lado ali. Mas a água estava aqui. Não, a água ela vai atrás de você. Mas na hora que chegar lá, você vai ter que ir de novo ajoelhar, porque você já vê alguém cavando de pé, irmão? Já vê alguém cavando de pé? Passando o pé para cavar? Não, ninguém cava de pé. Se você for cavar com as mãos, você cava como? É de joelho mesmo, irmão. É joelho no chão, cavando. Mas eu vou cavar até eu achar água, porque eu sei de uma coisa, porque aonde eu ponho meu pé, a água está aqui. Eu só preciso buscar. Não pare de buscar o Senhor, irmão. Não pare de colocar os pés do Senhor à sua necessidade. Não desista. Deus é fiel. Nós é que desistimos. Irmãos, olha só. E quando a gente começa a buscar o Senhor, irmão, a gente entende o quê? Que melhor do que a bênção, irmão, tem algo melhor do que a bênção ainda. Melhor do que a bênção é o autor da bênção. Muito melhor, irmão. Não há nada nessa terra que Deus possa te dar que se compare à presença dEle na sua vida, irmão. Não há nada. Não há nada, irmão. Esses dias eu estava em casa e eu falei com a senhora assim, não tem coisa melhor do que a gente deitar no travesseiro em paz, né? É bom demais, né? Eu já deitei no meu travesseiro tantas vezes, atribulado, irmão. Quando eu vivia no lamaçal do pecado. Eu já sei como é bom eu deitar e sentir a presença do Senhor na minha vida. É tão bom, irmão. Olha o que Salomão diz aqui, irmão. Deus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. É do Senhor, irmão. Ele dá para quem Ele quiser. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo, a riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Está na mão dele, irmão. E aí, irmãos, olha só, a gente precisa agora, eu queria entrar num ponto aqui. O Isaac, ele começa a reabrir, só que aí é interessante que quando ele vai reabrir o poço, e nós vemos aqui, olha só o que está escrito aqui. Então Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão. Olha só, ele chega em outro lugar, ele fala assim, ele sabe assim, eu vou cavar no mesmo lugar que meu pai cavou. Nos tempos do meu pai. Ele lembrou do que o pai dele fez. Ele reabriu, e interessante, que ele colocou o mesmo nome. Sabe, irmão, sabe o que a gente precisa fazer?
A gente precisa entender o seguinte, ele abriu naquele lugar porque ele falou assim, no passado meu pai abriu nesse lugar e tinha água aqui. Eu vou abrir, inclusive vou dar o mesmo nome. Sabe por quê? Ele começou a lembrar do que aconteceu no passado. Porque o nosso Jesus, irmãos, ele é o mesmo ontem e hoje e o quê? Eternamente. Ele não muda. O mesmo Deus que abençoou no passado é o mesmo Deus que abençoa agora. Mesmo Deus. Por isso que lá em Lamentações, Jeremias, ele entende, fala o seguinte, quando ele fala da figueira, da videira, mesmo que ela não dê fruto, e lamentando, Jeremias fala, e lamenta. Aí ele fala assim, é muito difícil lamentar. Aí ele fala assim, todavia, porém, eu vou trazer à minha memória o quê? O que me traz a esperança. A gente precisa voltar, irmãos, a lembrar dos feitos do Senhor na nossa vida. Você precisa voltar a lembrar disso, das coisas do passado, e lembrar que tem o mesmo nome de hoje. O mesmo Jesus que te abençoou no passado é o mesmo Jesus que te abençoa agora, irmão. O mesmo que curou no passado é o que te cura agora. Traz a sua memória. A gente precisa cavar o poço que foi o pai Abraão que fez, e ele colocou o mesmo nome, a mesma essência. Deixa eu trazer à minha memória o que acontecia no passado. Você já parou a pensar? Você já passou uma situação quando você está passando um momento difícil? Aí você começa a lembrar quando você era pequeno, seu pai, sua mãe. Não, meu pai passou por isso, eu lembro quando ele orava, acontecia isso. E aí só levanta a fé em você. Você tem que trazer à memória as coisas que Deus já fez na sua vida. Sabe por quê? Porque tem o mesmo nome, é Jesus Cristo em nós, a esperança da glória. Entende isso? O Senhor não muda a essência dele. O mesmo Deus que abençoou no passado é o mesmo Deus que abençoa agora. É o mesmo Deus, não mudou. O que muda somos nós, que a gente começa a mudar o nome das coisas. No passado, quando eu precisava de alguma coisa, eu buscava Jesus. Primeiro. Não, vou cavar aqui. É Jesus. Só que a gente vai mudando o nome. Você vê aqui no texto, ele fala o seguinte, eu vou colocar o mesmo nome. É o mesmo nome, eu não vou buscar outro nome. Existe apenas um nome, que se chama Jesus Cristo. O problema é que a gente vai mudando o nome. O nome da bênção já muda. Ah não, a bênção agora para mim, pastor, chama-se Unimed BH. Melhor não há. Olha, tá bom. Não, a bênção para mim agora é Caixa Econômica Federal. 35 anos pagando essa prestação até o resto da minha vida. Amém? Se você acha que essa é a bênção, mudou o nome agora. A bênção agora se chama presidente não sei do que. O problema é que nós estamos mudando o nome da bênção, de quem trazer a bênção para nós. Primeira coisa que ele faz é o seguinte, eu vou cavar no mesmo lugar. Eu vou voltar à essência do que o meu pai, porque existia uma bênção sobre a vida do meu pai. E eu vou cavar e vou achar água. E tem o mesmo nome. Sabe, irmão, nós precisamos voltar a entender. No passado, a igreja, ela via mais milagres acontecendo. E eu, por exemplo, fui criado, irmão. Eu fui em médico a primeira vez, eu já estava com quase 20 anos de idade. Lá em casa tudo era Garol. Se o pobrinho passava mal, dá Garol para ele. Eu nem sei o que é Garol, eu sei que meu pai me dava esse negócio. Não faço nem ideia do que é, nem perguntei para eles. Eu sei que eles falam assim, não, lá, meu pai fala assim, quando eu via você nervoso, eu já te dava Garol. Eu falei, não sei nem porquê, irmão. Eu estou vendo os irmãos rindo aí, eu acho que você sabe o que é Garol. Eu não sei o que é Garol. Mas enfim. Mas eu me lembro uma coisa interessante. Quando meu pai começou a ter experiência com o Senhor. Não tinha esse negócio de sair correndo com o menino para o hospital, não tinha plano de saúde, não, irmão. O menino estava doente, sabe o que era? É orar com ele. Primeiro é Deus. É Deus que cuida. É o Deus que sara. É o Deus que é minha bênção. Ah, se Deus não operar, e sim eu vou. Se Deus quiser usar um médico, amém. Mas eu primeiro espero no Senhor, porque dele vem a minha salvação. Era assim que fazia antigamente. Hoje não. Hoje a gente procura um tanto de recurso, cava em um tanto de lugar, tanto poço por aí, um tanto de nome diferente.
Tem até os agarols da vida aí, dos poços aí. Vai cavando. A gente muda, a gente já busca tanta coisa, tanto recurso primeiro, e vai buscar Deus só depois. Não podemos viver só de lembranças, viu, irmãos? Nós temos que trazer à memória o que nos traz a esperança. Mas precisamos ter as nossas experiências nos dias de hoje também. Nós precisamos continuar buscando, nós precisamos continuar orando, nós precisamos continuar santificando. Porque o Deus que nos abençoa, Ele continua sendo o mesmo e Ele tem os mesmos princípios. Se você analisar bem, quando Deus começou a abençoar a sua vida, era quando você tinha uma vida muito com Deus. Aí você vai começando a dar aquelas deslizadas, né? Daquelas deslizadas. E aí começa a lembrar do passado. É importante você trazer a sua memória o que traz a esperança. Não, eu me lembro, né? Eu lembro, não, eu acordava de madrugada, orava, Deus falava comigo, era tão bom. Não, Deus abriu tanta porta. Foi tão bom, era tão bom. E agora, como é que está agora? Virou sua lembrança? Porque eles cavaram de novo, porque as pessoas ficavam de olho. E eles cavaram de novo e cavaram. Até que ele chegou o momento, agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Eles continuaram cavando, irmãos. Você não pode parar de buscar o Senhor. Ele mudou de lugar e a bênção e a água estava sempre com ele. Deus, ele não está limitado a tempo, a espaço e nem circunstâncias. Nada disso limita o Senhor. Pastor, mas depende, né? Se for esse governo agora, não sei, né? Se Deus consegue operar. Que isso, irmão? Você acha que Deus está limitado a tempo, espaço, alguma coisa desse sentido? Deus não está limitado a nada disso. Ele abre porta onde não existe porta para abrir. Se não existir, Ele vai abrir uma porta. Eu me lembro, irmãos, há 2 anos atrás, 2 anos atrás agora, recente, o Senhor foi tratando algumas coisas comigo. Uma das coisas que Deus falou comigo assim, eu estava orando um dia, o Espírito Santo falou comigo assim, você falava mais, Deus proverá, hoje você não fala tanto. Você confia muito em você. Você precisa voltar a falar mais, Deus proverá. Teve uma época na minha vida, irmãos, que eu falava muito Deus proverá. Quando eu falava Deus proverá, irmão, o cabelo da Simone fazia assim, ó. Simone, Deus proverá. Aconteceu a situação, Deus proverá. E o Espírito Santo foi trazendo na minha memória as coisas que eu passei. E eu me lembrei de um dia que eu fazia estágio numa empresa. Na verdade, eu quis fazer estágio numa empresa. Eu liguei para lá, do nada assim, me deu na telha assim, fui no orelhão. Para as crianças que não sabem o que é um orelhão, era um telefone que ficava nas vias públicas. A gente não tinha WhatsApp, né? Tinha orelhão. E para vocês, crianças que não sabem, para uma pessoa ter um telefone dentro de casa, ela tinha de vender um rim. Então, assim, a gente não tinha essa disposição para fazer isso. Então, eu não tinha um telefone em casa, saí para um orelhão e liguei nessa empresa, falei assim, aqui, eu precisava ir aí, conversar, e a pessoa resolveu me atender. E eu fui lá, eu falei assim, eu queria fazer estágio aqui. E ela começou a conversar comigo, mas o que você sabe? Eu falei, eu não sei nada. Eu não sei nada, mas se você quiser me ensinar, eu aprendo. E fui conversando com aquela mulher. Ela falou assim, vou fazer o seguinte, volta aqui amanhã de novo. Eu falei, tá bom, eu voltei no outro dia, ela foi e me passou para a gerente dela. Aí a gerente dela conversou comigo e tal, mas você conhece nada? Você não tem nada, você sabe? Eu não sei nada. Eu comecei agora a estudar, não sei nada. E fui conversando com ela olhou para mim assim, e eu orando, Senhor, abre uma porta para mim. Abre uma porta, Senhor, o Senhor proverá. Ela virou para mim e falou assim, deixa eu falar com você, tinha uma vaga de estagiário, essa vaga já foi preenchida. Mas eu gostei tanto de você que eu vou abrir uma outra vaga só por sua causa. Gostei de você, vou abrir outra vaga. Irmãos, eu fiz 1 ano de estágio nessa empresa. Quando eu saí de lá, essa mesma mulher falou comigo assim, ela falou assim, foi o melhor estagiário que passou nessa empresa.
Aí ela falou assim, aí, olha como é que são as coisas de Deus. Deus abre a porta onde não tem, irmão. Aí de novo ela falou assim, só que eu não tenho vaga para profissional mais. Eu só tenho vaga para estagiário, eu não posso ficar com você. Mas eu já liguei para um amigo meu, e ele falou que amanhã você pode ir lá que ele vai te receber, porque você vai trabalhar com ele. Foi meu primeiro emprego. Irmão, você está preocupado com porta? Irmão, se Deus quiser, leva uma porta aqui nessa parede ali, ó. Ele abre e você passa por ela. É aonde você vai, o Senhor está com você. Porque ele mudou de lugar e continuou o Senhor abençoando a vida dele. Por quê, irmãos? Porque ele sabia, o Isaac sabia que Deus não estava limitado a tempo, espaço, circunstâncias. Ele mesmo era uma prova viva disso. Se você ler em Gênesis 18, 13, diz assim, ó, mas o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Isso é Deus falando com Abraão. Na primavera voltarei você e Sara terá um filho. O próprio Isaac era uma prova viva de que Deus não estava limitado a nada. E Deus pergunta para Abraão, por acaso existe alguma coisa impossível? Existe, Jean, alguma coisa impossível para o Senhor? Não. Nada é impossível para o Senhor. E para finalizar, irmão, eu não preciso correr atrás da bênção. Sabe por quê? Porque a própria Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, elas me acompanham. É as bênçãos do Senhor que acompanham a minha vida, não o contrário. Eu ficar correndo atrás delas. Ah, pastor, você está doido? Não estou não. O Senhor falou com Abraão assim, ó, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar onde eu te mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será o quê? Uma quê, irmãos? Bênção. Ele falou, mas olha só, irmãos, o Abrão, então, ele tinha a casa dele, tinha a família, tudo certinho. Já era um lugar abençoado. Mas sai do meio desse povo aí. E o que eu quero fazer com você, meu filho, não dá para ficar aí. E ele falou assim, vai para um lugar que eu te mostrei e você será uma bênção. Não é o lugar que ele ia ser uma bênção, não. Até porque, irmão, se você olhar na história, o lugar que Deus mandou a Abraão estava cheio de gente ruim. O lugar nem era tão bom assim. Tanto que na hora que eles vão separar ele, mas o sobrinho dele, o que acontece? O sobrinho dele pega o melhor e ele ainda fica com a terra ruim ainda. Mas a bênção era ele. É você, irmão. Está sobre a sua vida. Está sobre a sua vida. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu sei de uma coisa, irmão. Eu não sei o tempo que eu vou viver nessa terra. Eu não sei se eu vou estar aqui com 80 anos podendo ministrar uma palavra para os irmãos, se eu vou ter essa oportunidade. Talvez sim, né? Quem sabe. Mas eu sei de uma coisa, irmãos. Que a bondade e a fidelidade do Senhor vai me acompanhar até o dia que eu der o último suspiro na minha vida, porque a bênção do Senhor está sobre a minha vida, está sobre a sua vida também, irmão. Você às vezes está aí todo apreensivo, vem para casa do Senhor apreensivo. Ai meu Deus, só eu que lá em casa. É você que precisa entender quem você é. Você que tem que entender. Se o Isaac entendesse assim, mas os filisteus vieram e cavaram os poços. Se ele não entendesse quem ele era, ele ficava brigando por causa de poços. Ele nem tinha de estar naquela terra. Olha que coisa. Aquela terra nem era dele. Ele sabia assim, não, Deus tem uma terra para mim, Deus tem algo para a minha vida, e o que Deus colocar na minha mão vai trazer paz ao meu coração. Quero convidar você a ficar de pé nessa hora. Irmãos, eu não sei o que você está passando, não sei o que você pensa sobre essas coisas, mas eu quero te dizer uma coisa, que a bênção do Senhor acompanhe a sua vida onde você estiver. Esse poço que o Isaac ele cavou, irmãos, não era só para ele, não serviu só para ele. Serviu para ele, serviu para a família dele, serviu para os empregados dele, serviu para os animais que ele tinha. Eu só quero te dizer uma coisa para você.
O que Deus colocou na sua vida, a bênção que Deus está colocando no seu coração, não é só para você. É para você, é para sua família, é para quem está à sua volta, é para o lugar onde você trabalha, é para o seu colega lá daquele futebol lá que chuta só para fora. É para todo mundo que está à sua volta, irmão. Você só tem que entender que está dentro de você a bênção do Senhor, Cristo Jesus. Que aonde você está, você traz a reconciliação, a bênção do Senhor para compartilhar com o outro. Talvez é isso que nós precisamos começar a fazer mais, sabe? De repente na nossa família. Não tem um churrasco que encontra que não são uma briga. Talvez está na hora de você chegar lá e falar assim: chegou, abençoado, hein? Já tem picanha aí? Chegou, abençoado. Talvez está na hora de você chegar na sua casa e falar assim: chegou, abençoado. Em nome de Jesus, toda treva sai desse lugar. Talvez está na hora de você chegar naquele hospital lá no CTI. Não vai gritar lá isso não, vocês vão te expulsar de lá. Mas talvez você vai chegar perto do enfermo e falar assim: chegou abençoado aqui, em nome de Jesus, você é curado agora. Você tem que entender que você carrega isso em você, irmão. Você carrega o Espírito Santo está sobre a sua vida, você é um templo do Espírito Santo de Deus. Há poder no nome de Jesus. Nós carregamos isso sobre nós. Nós temos a marca do Senhor na nossa vida. Eu não preciso correr atrás de bênção, não. Pelo contrário, eu tenho que chegar no lugar e estender assim. Eu vou chegar naquele lugar e vai ser abençoado naquele lugar em nome de Jesus. Está na hora da gente fazer essas coisas. Levantar suas mãos santas, como a palavra diz. Levantar mãos santas naquele lugar. Senhor, abençoe esse lugar no nome de Jesus. Eu achei engraçado esses dias, só finalizando mesmo de verdade, tá, irmãos? Achei engraçado porque eu não sabia. Eu fui contar para o meu pai, aquilo que eu contei para os irmãos semana passada, que eu levei meus filhos lá na casa que eu morei, quando era criança. A Júlia o Jonatas ficou decepcionado, coitado. Eu disse: papai, mas a casa era muito feia. Eu falei: feia nada, ela está arrumada, ela era pior do que isso aí. E aí eu fui contar para meu pai, né? Eu falei: pai, você não sabe onde eu fui ontem? Contei para ele assim. Levei os meninos lá na casa que a gente morou. Meu pai dá até arrepio quando fala assim. E eu achei interessante porque na hora que eu falei com ele, eu não sabia desse detalhe. Eu fui lá para mostrar aos meus filhos isso, né? E eu lembro que lá nós moramos lá, eu morei dos 11 aos 25 anos, que foi quando eu casei. Meus pais moraram mais 4 anos, que foi quando eles mudaram para a casa deles. Porque lá era aluguel. Nós moramos lá, irmãos, nunca tivemos problema com nada, de ninguém entrar, roubar, nada, essas coisas. Sempre uma bênção. Vizinho do nosso lado, ele foi assaltado, ele dormindo em casa, o ladrão conseguiu entrar na casa, abrir a casa dele, roubar a casa dele, com ele e a esposa dormindo, os filhos, ele acordar, não tinha nada. Eu não sei como é que o cara conseguiu fazer isso. Aí meu pai me contando assim: você não sabe, não é maior. Eu entreguei a casa, nós saímos de lá no domingo. Aí meu pai ia entregar a chave na segunda-feira. Aí ele precisou voltar lá para não sei o que ele foi fazer lá. Ele chegou: Eduardo, eu cheguei lá, eu tinha roubado tudo. Roubou torneira, roubou vaso, roubou porta. A casa estava depenada. É assim, irmão. Sabe por quê? Porque a bênção não estava na casa, não estava na gente. Saiu, a bênção foi junto com a gente, irmão. É assim que funciona. A bênção está onde você está. E avisa lá, que se você não estiver lá, a bênção sai junto com você. Amém, irmão? Toma posse do que Deus colocou nas suas mãos. Não abra mão disso, não. Não abra mão, não. Não precisa ficar correndo atrás de bênção, não, tá? Deus já te abençoou. E se Deus te abençoou, irmão, já está abençoado. Você é abençoado. Aleluia. Deus é bom, irmão. Deus é bom. Vamos orar? Vamos orar, irmãos. Coloca no altar do Senhor a sua vida nessa hora. A gente fala dessas coisas assim, pode parecer algo de estar falando de prosperidade, eu não estou falando de prosperidade. Eu estou falando de você com Deus. Você é um filho de Deus.
Senhor, obrigado por essa noite na tua casa. Porque nós entendemos, Senhor, que em Ti nós somos abençoados, Senhor, porque o Senhor nos fez filhos de Deus, através de Cristo Jesus. O Senhor lavou a nossa vida e que o sangue de Jesus nos fez nova criatura. E que, Senhor, onde nós colocamos os nossos pés, o Senhor já tem abençoado a nossa casa, o nosso trabalho. Não só para nós, Senhor, mas para que nós possamos ser bênção na vida de outras pessoas, Senhor. Para que outras pessoas sejam alcançadas através de nós. Assim como Pedro e João estavam entrando naquela porta formosa, Senhor. E ele disse assim, olha para nós. Olha para nós. E aquele homem olhou para eles e falou assim, olha, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Eu creio que é isso que o Senhor quer colocar em nós, Senhor. Saber que nós temos o Espírito Santo na nossa vida. E que através de nós o Senhor quer transformar essa terra, porque nós somos luz e sal nessa terra, Senhor. Nós possamos, Senhor, viver uma vida, Senhor, com mais maturidade, Senhor, na Tua presença. Com mais maturidade, Senhor. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Pedimos ao Senhor que recebe no Teu altar este culto, Senhor, que continue conosco, em nome de Jesus. Em Teu nome dizemos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de